Esse é o quinto vídeo da série Características sobre o Autismo e nesse vídeo específico eu vou falar sobre insistência na mesmice. A gente sabe que autistas estão frequentemente associados com essa questão de querer fazer sempre uma coisa de um determinado jeito ou uma necessidade de ter uma rotina bem rígida a ser seguida, né? E esse é o vídeo que eu vou explorar mais nesse sentido. Se você não me conhece, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, eu sou programador, tenho síndrome de Asperger e insisto em sempre gravar os vídeos com camisetas brancas. Apesar de existir sim um vídeo que eu gravei com camiseta preta, muitas pessoas naquela situação me perguntaram do porquê eu tinha mudado, né, de camiseta, e a resposta é porque aquele vídeo, o formato daquele vídeo específico, fugia do padrão e não me pareceu muito confortável de alguma maneira eu gravar de camiseta branca naquele vídeo específico, por isso que eu mudei, só explicando resumidamente. Antes de falar melhor sobre insistência na mesmice, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que já estão me apoiando na campanha do Catarse de financiamento coletivo, que eu abri para financiar os meus projetos em relação ao autismo. Então, muito obrigado por acreditarem nesse projeto, muito obrigado por estarem apoiando. E se você é alguém que acredita nesse trabalho que eu tenho feito e também entende o quão pertinente é pesquisa científica e acredita nas pesquisas que eu estou fazendo também, descrevo melhor lá no website do Catarse. Por favor, considere também apoiar esses meus trabalhos. Eu sei que pode ser um pouco chato, afinal de contas você tem que ir lá, digitar as informações, colocar o seu cartão de crédito ou imprimir um boleto bancário e pagar, mas considere realmente fazer esse mínimo esforço se você realmente acredita nesse trabalho, se esse trabalho é pertinente para ti, porque realmente é algo que eu acredito muito e se você também acredita nisso, considere fazer essa contribuição para ele continuar acontecendo. Bom, o que seria a insistência na mesmice, então? Isso está relacionado, bom, como o próprio nome diz, a insistir nas mesmas coisas, mas não somente hábitos mais comportamentais, digamos assim, mas também pode estar relacionado com insistir na mesma ideia, digamos assim, né? Ser teimoso, entre aspas, principalmente entre autistas com dificuldades mais brandas, como por exemplo no meu caso. Eu já fui descrito inúmeras vezes ao longo da minha vida como alguém teimoso, alguém que quer defender o seu ponto, um padrão rígido de pensamento e continua falando sobre o mesmo ponto, a mesma coisa, sempre, 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 e não aceita, não tem uma flexibilidade de aceitar ideias e opiniões de outras pessoas e sequer considerar a hipótese de que talvez seja uma boa ideia também você pensar, né, que a outra pessoa que está falando algo para ti pode ser uma boa ideia realmente, você não precisa ficar somente na sua sempre, sempre, sempre. Em outras formas mais severas, mais graves, né, dessa manifestação da insistência na mesmice, eu posso pensar como, por exemplo, um autista que preza por comer sempre a mesma comida todos os dias rigidamente, né? É claro que isso, o prejuízo, né, envolvido nessa insistência, é claro, afinal de contas, pode ser que esse determinado tipo de alimento que essa pessoa com autismo preza por comer todos os dias, não vai suprir todos os nutrientes que ela precisa. E é claro, tem toda a questão de viabilidade também, né? Afinal de contas, talvez até na sua casa você consiga preparar sempre a mesma refeição, mas quando você vai para outros lugares, num restaurante ou algo do tipo, você às vezes não consegue ter essa mesma refeição e isso pode acabar gerando um problema, um prejuízo, ou até mesmo a pessoa com autismo ficar sem comer por causa disso e ter problemas em relação a essa questão das faltas de nutrientes e tudo mais. Insistência na mesmice também envolve rituais, né? Maneiras ritualizadas de se fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, quando eu encerro todos os meus vídeos, eu faço uma reverência a eles. E também quando eu cumprimento pessoas, principalmente se forem pessoas novas, pessoas que eu não tenho muita familiarização com, eu gosto de cumprimentar elas dessa forma, então é um ritual meu. É claro que não é porque você tem um ritual que significa que você é autista ou isso é um sintoma de autismo, mas isso se revela um pouco mais rígido em outros contextos que até seria uma boa ideia essa pessoa ter essa flexibilização, como por exemplo, ir à faculdade ou ir ao trabalho e todos os dias essa pessoa com autismo toma a mesma rota e faz exatamente a mesma rota todos os dias.
até que em algum momento alguém fala assim, olha só, mas tem uma forma diferente de você ir para o seu trabalho, que você economiza tempo, que é mais fácil, tem uma forma mais fácil de você ir para a faculdade ou descer as escadas, ou seja lá o que for, e alguém te apresenta essa ideia, mas ainda assim você tem uma resistência e continua sempre na mesma rota rigidamente. Então, pessoas com autismo têm esses rituais, formas ritualizadas de se fazer coisas de uma maneira mais rígida. E, por exemplo, pode ser comer de determinada forma, de forma a ter que colocar os talheres de uma determinada maneira, dobrar o guardanapo de uma determinada maneira e ter sempre esse ritual ao se alimentar, né? Ali frente a um contexto que ele tem que fazer determinada coisa, pode ser uma refeição, ou pode ser assistir um desenho de uma determinada forma, pode ser cumprimentar pessoas de uma determinada forma, brincar de uma determinada forma e insistir nessa forma rigidamente. E mesmo que isso atrapalhe ou que haja outras maneiras que possam ser mais agradáveis e menos custosas para essa pessoa. Quando eu olho para trás da minha vida, em diversos outros contextos, eu vejo como eu realmente prezo por insistir nas mesmas coisas. Até mesmo em jogos, na verdade, eu gosto de sempre jogar um jogo de determinada forma, escolher determinado personagem, fazer coisas de determinada maneira e insistir nisso, né? E eu fico pensando, por que eu insisto, né? E por que eu faço tanto isso? Isso é algo muito legal, porque apesar de eu ter a minha concepção sobre isso, e olha só a elegância de você ter um diagnóstico sobre a sua condição, né? Que pelo fato de eu saber que eu sou autista, eu posso ir recorrer à literatura científica, então eu pesquiso. Deixa-me ver o que a ciência sabe sobre isso. Então eu fui estudar o que a ciência sabe, os estudos dizem sobre síndrome de Asperger, autismo, né, no caso, e como eles se relacionam com esses comportamentos associados à insistência em fazer sempre a mesma coisa, eu consigo estudar então por que eu faço isso, né? O que a ciência sabe sobre as pessoas com autismo e por que elas continuam fazendo isso. E eu acho isso incrível. Eu acho que a ciência, o método científico, por mais que eu seja apaixonado por ele há um tempo, ele me surpreende todos os dias. Eu acho isso fascinante de como esse diagnóstico também dá poder a você entender e compreender melhor a si mesmo. Então, por que pessoas com autismo prezam por insistir nas mesmas coisas, né? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender um termo chamado autorregulação, que é um termo, na verdade, usado na psicologia do desenvolvimento. E uma pessoa com alta autorregulação seria uma pessoa que consegue lidar bem com diversos estímulos que estão acontecendo no seu ambiente, diversas coisas que estão acontecendo no seu ambiente ao mesmo tempo, que estão demandando a sua atenção e coisas do tipo, e que essa pessoa consegue tranquilamente lidar com isso e adequar o seu comportamento para ser o melhor possível nessa situação. Por exemplo, você está lá no sofá assistindo TV, aí de repente alguém fala com você, atrapalha a sua TV, entre aspas, ao mesmo tempo que começa a tocar o telefone. Então, uma pessoa com alta autorregulação é uma pessoa que não ficaria estressada numa situação dessa, que conseguiria lidar isso de uma forma bem, que conseguiria falar com a pessoa que está demandando a sua atenção. Pera só um pouquinho, estou assistindo TV ao mesmo tempo que está tocando o telefone. Então eu preciso priorizar o telefone, depois eu vou desligar a TV, depois eu volto para lá e fazer isso de uma forma tranquila. Então pessoas típicas têm uma maior autorregulação geralmente em comparação com as pessoas com autismo, que a gente sabe que pequenas mudanças, pequenos detalhes que principalmente se envolvem em algo do hiperfoco das pessoas com autismo podem causar um certo desconforto, né? E um desconforto até bem que alguém pode dizer que, nossa, não é para tanto, não precisava ser tanto assim, né? Mas que por conta da gente não ter tanta autorregulação, essa habilidade de conseguir lidar com isso, é que vem toda essa irritação, esse estresse, até mesmo possivelmente uma crise, quando alguma coisa sai fora do script, digamos assim. Então, o que alguns estudos sugerem é que esses comportamentos relacionados à insistência na mesmice é uma forma primitiva de você desenvolver essas capacidades de autorregulação. E eu vejo que claramente a resposta disso está em minimizar as variáveis, minimizar os imprevistos. Porque se eu faço rigidamente daquela forma, e eu fiz no passado uma vez, deu certo daquela maneira, então vou continuar fazendo daquela forma. Então isso é algo que a gente preza por fazer, porque dá mais previsibilidade pra gente e por consequência se torna um ato mais confortável e que a gente consegue lidar de uma maneira com menos imprevistos. Só que detalhe, isso também pode ser prejudicial, como por exemplo no caso óbvio de uma pessoa que quer sempre comer a mesma comida sempre, isso claramente pode ser prejudicial.
Mas não somente por isso, mas, por exemplo, sempre querer estudar de uma determinada maneira ou cumprir com determinados padrões rígidos e às vezes em algum contexto, não posso fazer a coisa que eu quero fazer dessa forma, então eu simplesmente não vou fazer. Então, se você pensar dessa maneira, isso vai te privar de contextos, isso vai te privar de ambientes e conhecer novas pessoas, e vai te privar de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente que você poderia estar aprendendo de uma determinada outra forma. E então isso, e prezar por essa rigidez e manter nessa rigidez é algo que não é tão desejável. Então, é desejável que autistas sim tenham uma flexibilização sobre isso e que isso possa ser explorado em um contexto de psicoterapia e intervenção comportamental. Bom, essa é a mensagem que eu tinha sobre insistência na mesmice, então eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu vou deixar os links dos estudos que sugerem o que eu apontei aqui nesse vídeo na descrição do vídeo, porque são muitos estudos, eu teria que poluir a tela sobre isso, e talvez eu acho que vocês nem lêem mesmo, então enfim. Eu acho que vai ficar mais legal na descrição do vídeo, vou passar a fazer isso daqui pra frente. E então, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.